na sociedade em geral? Pois bem, eu sou, mais uma vez, como já foi anunciado, psicólogo clínico, o CRP 24, e o meu número de registro é 02620. Estou aqui para falar a respeito, né, de tema pertinente que já foi dito, e a importância da psicologia clínica, muito importante. Para você ter uma ideia, aproximadamente de cada 10 pessoas que procuram uma unidade médica, uma consulta, como por exemplo se sentindo mal fisicamente, coração acelerado, aperto no peito, tonturas, dores, dificuldade de respirar. Dentro dessa pandemia, a cada 10 pessoas que procuravam esse serviço, aproximadamente 8 pessoas não necessitavam ir direto para o médico clínico ou para o cardiologista, pensando que estava sofrendo do coração. Se essa pessoa é atendida pelo psicólogo clínico, ele fará a hipótese diagnóstica e ali revelará que a pessoa tem uma ansiedade ou algum transtorno de ansiedade generalizada, algum tipo de transtorno dessa natureza. Então, diminui o custo para o Estado, para o município, para a própria pessoa, que muitas das vezes gasta muito dinheiro em várias especialidades, tentando descobrir uma doença, e o problema é um sofrimento psicológico. Quando há um sofrimento psicológico, quando você não está funcionando bem psicologicamente, aí vem no casamento, aí vem na família, nos negócios, aí vem na sua área de saúde, e você vai direto para as especialidades mais profundas, mais caras, você às vezes perde tempo e dinheiro. Então, não estou bem mentalmente, eu sinto que eu não estou bem, não durmo bem, não acordo bem, estou sempre irritado, estou tendo dificuldade de concentração, me sinto triste, choro sem motivo, não consigo me relacionar bem com as pessoas. Procura o psicólogo clínico, porque dentro da psicologia existe mais de 100 áreas que ela pode trabalhar, mas daqui trabalha diretamente com transtornos mentais, sofrimento psicológico, o olhar clínico, usando a entrevista inicial ali como uma coleta de dados, como um exame de observação clínica, é o psicólogo clínico. Então nós trabalhamos na prevenção de doenças, na intervenção, quando já há um quadro instalado, e na reabilitação desse humano. Então essa é a grande importância da psicologia clínica, sem falar na produção científica, testes psicológicos, métodos, livros, promoção de saúde, como palestras para falar sobre, como esse tema de hoje aqui, depressão, ansiedade. Às vezes a pessoa pensa que é o fim da vida dela, mas ela só está passando por um episódio depressivo ou um episódio de ansiedade. Então é fundamental. Primeira coisa que eu quero dizer, psicologia não é coisa de louco. E não é louco que procura, como também a psicologia não é falta de Deus. Tem um monte de cristão aí, de diversas áreas e religiões, doentes psicologicamente, entendeu? Podendo se tratar com um especialista, e aí às vezes fica até colocando o problema na conta da igreja, né? Que não tem nada a ver com o mau funcionamento familiar que ele tem ou psicológico. Maravilha! E o que é transtorno de ansiedade e transtorno depressivo? São doenças mentais, são síndromes instaladas ali na mente humana. O transtorno de ansiedade e o transtorno de depressão, eles são dos mentais que mais incapacitam no mundo. Então, depressão não é frescura. Depressão não é porque você não está lendo a Bíblia. E eu não vim aqui fazer o papel do advogado do diabo não, porque quem sabe, você sabe muito bem, eu sou cristão, eu sou evangelista, sou pregador do evangelho, mas eu também sou um cientista. Deus deu o conhecimento para as pessoas. Então tem coisa que o pastor lá na congregação vai resolver com aconselhamento bíblico, com oração, mas tem coisas que ele não entende e que o psicólogo clínico vai entender e vai poder solucionar. Então o transtorno é uma doença mental que faz com que a pessoa não funcione bem cognitivamente.
Ou seja, ela não consegue trabalhar, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue verbalizar o que sente. Então eu vou falar primeiro dos sintomas, para você entender, fique ligado. Se você está com depressão, então você tem que apresentar no mínimo 2 sintomas que eu vou dizer agora. Para você estar depressivo, você tem que ter mais de 15 dias de humor deprimido, ou seja, profunda tristeza, sem que haja nesse contexto da tua vida um motivo. Então, se eu não tenho dívidas que estão altas, eu não tenho luto, eu não separei, eu não estou sendo agredido, eu não estou em processo de falência, ou seja, vamos supor, suas continhas estão lá equilibradas, seu casamento está uma beleza, seu saldo está até positivo na conta bancária, terminou a faculdade que queria, tem filhos abençoados, mas se torna uma pessoa triste sem motivo. Então, humor deprimido por mais de 15 dias. Segunda coisa, choro excessivo. Eu choro sem motivo, do nada eu começo a chorar. Eu era uma pessoa, vamos dizer, forte, agora qualquer coisa me leva ao choro. Então, o choro demasiado, o sofrimento excessivo, da tristeza, são 2 sintomas que não pode faltar no quadro de depressão. Se você está assim mais de 15 dias, procura um psicólogo clínico, porque lá ele vai ser a pessoa que vai poder te ajudar a chegar no diagnóstico ou não. Outra, agora você falou da ansiedade. A ansiedade tem 2 sintomas que não pode faltar no quadro. Primeiro sintoma qual é? Já estamos falando de outro transtorno. Ansiedade, transtorno de ansiedade é preocupação excessiva. Ou seja, a pessoa tem uma cachoeira de pensamento. Pensa numa coisa, pensa noutra, pensa numa coisa, pensa noutra, e não pensa em nada. Não consegue dormir, aí vem uma insônia. Não consegue trabalhar porque não consegue se concentrar. Se é dirigindo, faz coisas no trânsito que não fazia. Se é numa escola, não consegue ministrar a aula direito. Se é numa rádio, não consegue trabalhar com uma mesa ampla dessa, por exemplo. Você vê que o seu funcionamento agora está prejudicado. A sua atenção está prejudicada. A maneira que você desenvolve o seu trabalho. E a primeira coisa que não pode faltar na vida de um ansioso, que está ficando ansioso ou que está em episódio de ansiedade, é a preocupação excessiva, ou seja, preocupação com o futuro. O cara está com 15 anos de idade, ele já está preocupado se vai se formar. A pessoa casou hoje, está preocupada se vai se separar daqui 10 anos. A pessoa está bem de saúde, mas começa a sentir uma dor no peito e acha que está com um problema sério no coração. Ou seja, preocupação excessiva, tanto com o futuro principalmente, como às vezes no passado. É aquela pessoa que a fatura do cartão fecha dia 30 e ele fica morrendo dia 1º do mês anterior. Ou seja, tem que haver um equilíbrio para que não haja um episódio de ansiedade. Entendeu? Então, para se caracterizar uma doença, para você ter um diagnóstico, uma hipótese, você tem que ter sintomas. Mas há uma coisa muito interessante, queridos ouvintes, o sintoma não significa que eu tenho uma doença. Entendeu? Eu posso ter sintoma de uma doença, mas eu não sou doente. Agora eu sou. Como é que você me explica isso? Vou falar de uma maneira bem simples. Se eu estou prestes a fazer um concurso, se eu estou prestes a me casar, se eu estou prestes a receber um dinheiro, se eu estou prestes a realizar uma grande feito na minha vida, eu posso ficar um pouco ansioso um dia antes. Se eu vou viajar amanhã para onde eu tanto queria, eu posso ficar com um pouco de insônia um dia antes? Posso, cara, é normal, isso é do ser humano. Agora, se eu vou viajar daqui 1 ano, estou pagando aí no pacote e todo dia eu estou tendo insônia pensando nisso, eu não estou bem, eu estou com uma preocupação excessiva. Então, vamos lá de novo. Agora eu me identifiquei com tudo que o senhor falou. Se dos 2 lados tem possibilidade, infelizmente tem. A nova nomenclatura do CID-10, que é a Classificação Internacional de Doença, afirma que não, antigamente era só assim, ou tu é depressivo, ou tu é ansioso. Nessa nova classificação, que é o CID-11, que vai entrar em vigor a partir de 2022, 2023, pode ter o transtorno misto de depressão e ansiedade.
Então a pessoa tanto sente os sintomas de choro demasiado, preocupação excessiva, isolamento e humor deprimido, profunda tristeza. Eu tenho esses 4 sintomas há mais de 15 dias. É provável que você esteja depressivo e ansioso. Então procure um especialista, psicólogo clínico de preferência, que ele vai fazer essa investigação. Aí, o que eu sempre digo, se o adolescente está apresentando isso agora, há poucos dias, se a tua esposa, teu esposo, teu filho, o idoso que parou de trabalhar, viveu a vida toda trabalhando, agora vai ficar só dentro de casa, alguém que sofreu um acidente, está ali acamado, se a pessoa começa a funcionar assim, gente, leva logo para o especialista, procura ajuda, porque está começando a instalação da doença. Então toda doença no início é mais fácil de você tratar. Se você está começando a intervenção sem medicamento, é possível reverter o quadro. Agora a pessoa apresenta isso há meses, há anos, a família diz, é frescura. Quem quer se mata logo. Está só querendo chamar a atenção. Não, nunca diga isso para ninguém, principalmente quem não está funcionando bem psicologicamente. As pessoas elas precisam ser acolhidas. O acolhimento é que faz diferença. E eu não estou falando aqui, eu estou falando em geral. Você pode ser da área da saúde, qualquer área. Se você acolher bem as pessoas, elas vão se sentir valorizadas, elas vão se sentir que tem apoio e vão procurar ajuda. Então não pode faltar no transtorno de ansiedade e depressão isso. Agora eu vou falar outros sintomas que a pessoa sente também. Por exemplo, frustração. Nada dá certo na minha vida. Poxa, ou então já passou em 5, 6 relacionamentos, um monte de casamento. Aí chega e diz, eu tenho um dedo podre para escolher mulher, para escolher homem. Não é, gente. Muitas das vezes foi na criação o problema. Veio de uma família desestruturada. Foi abusado sexualmente. E aí gerou um transtorno mental, gerou um sofrimento psicológico. Então, frustração para quem está desempregado no município. Ideação suicida, pensando em pôr um fim na vida. O desemprego gera tudo isso. Vícios, uso de droga, de álcool. Desemprego gera isso. Criminalidade. A pessoa não tem dinheiro para comer, para pagar dívida, para ajudar a sua família. É uma porta também. O desemprego traz a desestrutura familiar em geral. Então o que acontece? Às vezes você tem essa frustração, esse sentimento, você está depressivo, você está ansioso, para acabar de completar, está desempregado. Parece que é um fim na sua vida. Mas eu vim aqui nessa tarde dizer para você que não é o fim na sua vida. Se você procurar uma ajuda profissional, se você procurar uma ajuda espiritual, porque antigamente era proibido um psicólogo, um médico, um doutor falar em espiritualidade, viu? Tinha código de ética profissional que até proibia que nós mencionássemos sobre alguma coisa da fé. Mas graças a Deus a ciência evoluiu e hoje o ser humano não é só visto como bio, psico, social, não. O ser humano não é mais visto só como biológico, psicológico e sociológico, não. Agora ele é visto uma integração total, biopsico, social e espiritual. Eu sou cristão, mas dentro do meu consultório eu sou psicólogo. Dentro do consultório não entra a minha fé específica, mas eu tenho que entender sobre espiritualidade. Então se o meu paciente chega lá sendo católico, sendo umbandista, sendo judeu, de qualquer fé, eu tenho que respeitar a sua espiritualidade. E eu tenho que falar para ele o quanto essa espiritualidade é importante, Hermes. Nós, é claro, como homens cristãos, lá na igreja, ou aqui no programa, em outra oportunidade, eu vou vir falar aqui da defesa da fé. Mas hoje eu estou falando da defesa da vida. Como um cientista, então não podemos misturar as coisas. Mas eu estou exemplificando. Porque tem gente que pensa que a ciência é contra a fé e a fé é contra a ciência e não tem nada a ver. Tem uma frase de Martinho Lutero, Santo Agostinho, que diz o seguinte:
A fé sem ciência é fanatismo. A fé sem ciência é fanatismo. Santo Agostinho disse isso. E ele também disse que a ciência sem fé é loucura. Vou repetir bem. A fé sem ciência é fanatismo. Você sabe que eu sou filósofo também, né? Bacharelado, e gosto muito de utilizar os pensadores para embasar o que falamos aqui. A fé sem ciência é fanatismo, é aquela coisa. O médico falou pro irmãozinho lá da congregação que ele é hipertenso. Toma tua losartana lá do jeito que o médico prescreveu, ou captopril, não sei qual é. Aí ele diz, toma tal hora e tal hora, que tu vai viver 100 anos, 50, 80. Aí chega o irmão, diz que nada, tu tá sem fé. Para de tomar esse negócio, rapaz. Teu Deus já te curou. Aí o cara para de tomar, tem um AVC, tem um infarto, fica aleijado ou morre logo. Então, olha só o que Agostinho falava há centenas de anos atrás. A fé sem ciência é fanatismo. Se eu tenho uma doença, eu tenho que tratar pela ciência. Quando a ciência percebeu, pastor Hermes, que não tem mais o que fazer, esse cientista vai ser o primeiro a dizer, rapaz, procura a tua fé, porque agora não tem mais jeito. O senhor está me entendendo, pastor? Nós somos a favor de milagres, sim, mas nós somos a favor de fazer a coisa certa. Estou doente com a doença, procura o médico, procura o dentista, procura o fisioterapeuta, procura a especialidade da área. Quando nenhum deles puder mais te ajudar, aí tu procura a fé, porque a fé pode resolver coisas que homens não podem explicar. E quando ele diz que a ciência sem fé é loucura, é aquela história, é o efeito placebo. A pessoa às vezes toma uma cápsula lá de farinha, vamos supor, crendo que é um remédio para curar uma doença. E o que acontece? A doença desaparece. Aí nós entramos já no campo da metafísica. Com certeza aconteceu algo aí no campo sobrenatural, no qual nós não podemos explicar, ninguém pode. Mas nessa tarde eu estou aqui para esclarecer e trazer uma esperança para o ouvinte desse programa. Que se ele está se sentindo depressivo, ansioso, do jeito que eu falei aqui, que ele procure ajuda médica, psicológica, espiritual, se apegue na fé, se apegue na ciência e não coloque um fim na sua vida. Não pense que é o fim para a sua vida. A realidade do interior do Brasil e dos estados é cruel, eu sei. Eu nasci aqui, eu sou dessa terra, minha família é daqui. Então eu sei o quanto é difícil para um jovem quinariense arrumar um emprego. Qualidades muitas, capacidades altas. Mas é difícil, o município é pequeno, a política pública municipal é baixa, é pouca. Não generalizamos, é claro, mas os vereadores, a prefeitura, os gestores municipais, na maioria das vezes eles até tentam trazer, mas a burocracia do país, aí vem a pandemia, aí vem as crises, aí o que aconteceu? Acabou dificultando ainda mais a vida do jovem quinariense, do adolescente, do adulto. Quantos amigos você tem que você estudou aqui? Como é o nome da escola aqui? Essa aqui, 15 de junho. Que você estudou, super inteligente, que você conhece hoje, que está um pinguço. Vários. Viciado em drogas. Vários. No crime. Muito mais. No presídio ali na estrada do Quinari. Muitos. Na prostituição. Muitos. Frustrados. Sem esperança. Sabe por quê? Porque uma falta de uma política pública que inserisse esse jovem no mercado de trabalho. E eu estou falando para você, jovem, que já bateu em várias portas. Estou falando para você, jovem, que já procurou ajuda em vários lugares e as portas não se abriram. Eu estou falando para você porque eu venci o que você está passando agora. Eu venci, eu sou daqui, eu nasci aqui. Eu sei a dificuldade que você passa.
Mas eu vou lhe dizer, só tem duas maneiras de você romper isso. Como? Estudando e se qualificando. Porque veja bem, pastor Hermes, até os meus 22 anos, eu estava nessa busca, no descobrir do que eu seria, o que fazer. Então uma coisa que meu saudoso pai, que partiu há pouco menos, hoje faz um mês que meu pai partiu para a glória, com 80 anos, muito conhecido nessa cidade, Mundico, filho da Dolira, todo mundo conhece. Família dos Bandeira e dos Barroso, minha família. Chico Paulo era meu tio. Saudoso Chico Paulo Juiz. Então veja bem, nós vencemos, eu venci essa barreira, não foi fácil. Mas o meu pai sempre dizia uma coisa: estude, porque eu não estudei. Eu fiz até a 4ª série, ele dizia. Tive que trabalhar desde os 14 anos, mas você vai estudar. Ele disse: estude, porque o ladrão não tem como abrir tua cabeça e levar o que tu aprendeu. E através do estudo, meu filho, um dia você vai poder sentar e dizer: eu posso viver da minha profissão, posso viver algo para a minha família. E isso é o que a gente vive hoje. Eu vivo da minha profissão como psicólogo clínico, vivo da minha profissão, sustento a minha família através desse trabalho e ajudo pessoas nos projetos sociais que eu tenho. Mas eu estudei e não foi fácil não. Mas se alguém disser para você que não estudou porque não dava, é mentira. Às vezes a gente também fica dando uma de vítima. Ah, não vou não. Para que eu vou terminar o ensino médio aqui no Quinari, que não tem emprego? Não pensa assim não, cara. Ei jovem, você não pensa assim não. Estuda, conclui o ensino médio, te prepara. Na hora que a porta se abrir, tu vai estar lá, preparado. Sabe o que aconteceu, pastor Hermes? Uma vez eu fui para uma entrevista de emprego. Quando eu cheguei lá, era um salário bom, era para trabalhar só de manhã, de segunda a sexta, com vários benefícios. Aí a mulher disse assim: eu quero só a tua identidade e o certificado do ensino médio. E quem disse que eu tinha ensino médio? Eu tinha abandonado a escola com 17 anos, no 2º ano do ensino médio. Nessa época eu tinha 21. Eu falei: e agora? Eu digo: não dá tempo de eu ir me matricular, estudar e tu deixar eu trabalhando não. Ela disse: não, a política da empresa é que tenha esse certificado do ensino médio. O que eu fiz? Perdi a vaga de emprego. Aquilo me bateu um desespero tão grande que um amigo chegou para mim e disse: ó, vai abrir um lixão aqui na BR-364. Ainda é lá, né, o resíduos sólidos, né, os caminhões levam para lá para reciclagem. Vamos tentar lá uma vaga para nós trabalhar lá no lixão. E aí eu fui, eu e mais uns 10 numa Kombi. O cara saiu pelos bairros catando quem queria fazer uma entrevista no lixão. E eu fui fazer a entrevista lá no lixão. Isso em 2010. E aí eu fiquei assim: como eu tenho o ensino médio, quase o ensino fundamental, já estou terminando o médio, eu acho que eu vou ficar com a vaga, porque os que estavam comigo lá, os que estavam lá nem ensino fundamental tinha. E eu confiando que pelo menos meu fundamental ia me dar a vaga para trabalhar lá no lixão. Resumindo, das vagas que tinha, escolheram 6. E dos 6, não me escolheram. Aí pensa que a minha frustração foi maior ainda. Eu falei: pronto, nem a equipe do lixão abriu a porta para mim trabalhar. Foi algo muito impactante na minha vida aqui, sabe? Aí eu lembrei do que o meu pai dizia: vai estudar. Aí sabe o que foi que eu fiz? No outro dia eu fui na escola Paulo Freire, lá no Belo Jardim, e me matriculei. Fiz o EJA. Quando eu estava para terminar o EJA, eu fiz a prova do Enem. 4 anos sem pegar um caderno. Tirei 750 na redação. Era uma nota altíssima. Poucos dias chegou um diploma de ensino médio para mim. E com esse diploma eu dei entrada no meu curso de filosofia. Posteriormente, psicologia e teologia, que são as 3 faculdades que eu concluí. Contudo, o que eu estou dizendo para você que está me escutando, para você que está aqui no estúdio, é que nunca é tarde para começar. Enquanto você estiver vivo, há uma esperança no seu coração. Aleluia,
Olha o que eu mais ouvi na minha vida até os 22 anos. Não tem jeito, não vai ser ninguém, nunca vai ter nada. É filho de pobre, é filho de gente semi-analfabeto. Meu pai taxista, a vida toda, motorista de ônibus, minha mãe do lar. Quem poderia dizer que eu, negro, chegaria aqui? Você sabe que nós vivemos num país racista. E o racismo e o preconceito não é só com preto não, agora é com pobre também. Antigamente um grupo de pobres se reunia para fazer um churrasco. Hoje o cara disse, o fulano é liso, está desempregado, vou chamar ele nada para comer uma bisteca aqui comigo, vou chamar o outro que tem dinheiro. E eu quero dizer para você romper essa linha da pobreza, da miséria que você está vivendo. Estude. Aí sabe o que o pessoal começou a dizer? Que eu estava ficando louco depois de velho e fui para a escola. Mas olha onde eu cheguei. Através do estudo, através do meu esforço, noites sem dormir. E eu continuo estudando todo dia para estar aqui trazendo uma informação atualizada. E através do estudo, a minha família mudou, a minha história mudou. A história da sociedade acriana eu estou ajudando a transformar. Com o meu projeto social que se chama Psicologia Solidária, já atendeu ao longo desses 4 anos mais de 1000 crianças que não tinha condição de pagar, da família pagar o tratamento psicológico. E uma série de pessoas que não tinha condição de, de pagar o tratamento psicológico. Nós temos esse projeto que se chama Psicologia Solidária. Se você depois tiver interesse, precisar de um auxílio nessa área, procure o pastor Hermes. Sempre quando eu posso, eu vou nos municípios fazer ação social. Inclusive estaremos aqui no sábado, fazendo uma ação social com as crianças. Então eu vim dizer para você que está se sentindo depressivo, ansioso, está desempregado, que pode vir alguma coisa boa do Quinari. Pode. Glória a Deus. Vai vir. É uma palavra positiva para você que está me ouvindo aí. Talvez você esteja chorando hoje. Talvez você esteja muito triste hoje. Talvez você esteja sem esperança. Mas eu vim aqui como um psicólogo trazendo aqui uma psicologia positiva. Dizer para você que enquanto você estiver vivo, tem jeito. Te trata, busca ajuda, estuda, segue em frente. Não deixa o que tá, a situação que você está vivendo agora parar a sua vida. Glória a Deus. Então, pastor Hermes, os transtornos mentais são doenças como doenças orgânicas. Tanto que eles têm sintomas físicos e psicológicos. Por exemplo, às vezes a pessoa está com crise de ansiedade, o coração acelera, tontura, tremores, sudorese, suor excessivo, dor de cabeça, cefaleia. Estou falando em termos simples aqui para as pessoas entenderem. Não estou aqui dando aula para acadêmico, então vou falar como o povo entende. Dor de cabeça demais, dor de barriga demais, dor muscular demais, nas pernas, nas costas, pressão no peito, no tórax, tontura, coração acelerado, boca seca, insônia, ou come demais ou come pouco. Tudo isso são sintomas de ansiedade. Você pode estar adoecendo, procure ajuda. Estou chorando sem motivo, estou querendo me isolar do mundo, quero sumir todo dia. Para mim não tem mais jeito, não vejo esperança na minha vida, nunca vou ser ninguém, nada dá certo para mim. Sintoma de depressão, procure ajuda. Se apegue para tratar todas as áreas da sua vida. E nunca esqueça, enquanto você estiver vivo, a esperança. Eu venci o desemprego, eu venci o preconceito, eu venci o racismo, eu venci minha falta de fé, eu venci a criminalidade, porque eu fui vítima de todas estas coisas até meus 22 anos. Mas através do estudo, através da fé, cheguei aqui para trazer essa palavra de fé para você. Então hoje nós podemos falar para você do que nós vivemos, do que nós sabemos. Tem perguntas? Chegou alguma pergunta? Chegou. Porque nós temos 5 minutos para falar alguma pergunta se tiver chegado aí no WhatsApp de você. Essa aqui da Cristiane. Chegou? Então,
Quero parabenizar o pastor Hermes, sua esposa, pelo programa. Aqui a equipe da Boas Novas, a Thaís, que está aqui até agora, querendo almoçar ainda. Viu como trabalhar não é fácil? Talvez alguém diz, é muito fácil, a Thaís está lá só de boa, no ar-condicionado, só mexendo em botão, mas até agora ainda vai almoçar, está na correria. Todo mundo que trabalha tem que se esforçar, né? Vai deixar para almoçar daqui a pouco, quando tiver um intervalozinho aí. Então, esforça-te por ti mesmo, porque ninguém vai acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E outra coisa, ninguém é obrigado a acreditar em você. Lembra que bateram a porta para mim lá no lixão? Por quê? Porque acharam que eu não era capaz de trabalhar no lixão. Outra vez eu fui no posto de gasolina lá em Rio Branco, uma entrevista. Quando eu cheguei lá, a mulher disse que eu não servia não para trabalhar no posto dela porque eu era preto. Entendeu? E sabe o que foi que eu fiz? Fui para casa chorar. Fui nada. Digo, rapaz, se ninguém quer me dar um emprego, eu tenho que estudar para mim. Eu ser o dono do meu emprego. Eu ser um empreendedor. Então aquele racismo que eu sofri, aquele preconceito, foi bom. Eu fiz dele uma escada para chegar onde eu cheguei. E eu quero ainda mais, porque eu tenho certeza que eu posso ir mais além. Alguma pergunta, querido? Temos sim, nós vamos estar aqui fazendo uma pergunta de uma de nossas ouvintes. Ela pergunta se ansiedade em criança é possível. Com certeza. Transtorno de ansiedade por separação é um dos transtornos que está dentro do transtorno de ansiedade. Por exemplo, a família tem lá a sua convivência normal e o pai vai embora ou a mãe vai embora. Transtorno de ansiedade por separação pode ser causado por uma separação dos pais, pode ser por uma mudança de escola, mudou de ambiente escolar, transtorno de ansiedade de separação, mudou de bairro, de cidade, transtorno de ansiedade de separação, mudou a configuração daquele lar, transtorno de ansiedade de separação. E as crianças, alerta mãe, pai, vovó, cuidador, cuidadora, profissional da saúde e da educação. Criança funcionava com carinho, com meiguice, com inteligência, com obediência. De repente essa criança passou a ser agressiva, desobediente, chora ou tem ataque de raiva. Alerta, ela pode estar com um problema, com algum transtorno de ansiedade ou com algum transtorno de humor que se enquadra ali os transtornos depressivos. Transtorno em criança não se manifesta tão claramente como nos adultos. Geralmente a criança fica irritada, agressiva, fria no tratamento com os pais e tem rebaixamento escolar. Era uma criança que tinha boas notas, agora ela caiu, reprovou. Você vai vendo, né, que ela não vai tendo um bom rendimento escolar. Significa o quê? Que ela está sofrendo psicologicamente. Então, qualquer criança pode ter transtornos de ansiedade, ou depressão, ou outros. Vou estar aqui reproduzindo a pergunta de mais um ouvinte, que nos mandou assim: fui lá na escola da minha filha. A professora falou... Deixa eu só voltar aqui. Fui lá na escola da minha filha. A professora falou para mim levar a minha filha em um psicólogo. Ela não tem paciência. Chora quando alguém fala que vai vir pegar ela para alguma coisa. Ela já fica com ansiedade. Essa criança, segundo o relato da mãe, que também tem o relato da professora, ou seja, é uma dinâmica o problema. Pode ser a pedagoga, a psicopedagoga, o professor, a porteira da escola, alguém da equipe ali vai ver o comportamento, a mudança de padrão de comportamento. Aí comunica a mãe. Aí a mãe acende o alerta. Leva para o psicólogo. Para que levar? Aí diz assim, vou levar não, porque meu filho não é louco, não é doido, não é doida. Aí a criança adoece e até pode ficar louco, ficar doido mesmo no futuro. Porque não teve o acompanhamento no início. Olha, a maioria dos encaminhamentos que eu recebo de crianças e adolescentes não vem da ala médica, vem da educacional. São professores, psicopedagogos, diretores, equipe da escola, que é quem convive com essa criança, meu amigo. Eles observam e dizem, pô, tem alguma coisa errada. Não consegue fixar a memória, não consegue ler, aprende, amanhã não sabe mais.
que são os transtornos de desenvolvimento educacional nesse âmbito escolar, de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, entendeu? Então, se essa professora falou para essa mãe que essa criança está irritada, chora, tem como uma crise de pânico ali no contato social, pode procurar ajuda imediatamente, psicólogo clínico. Ele vai descobrir a causa, a raiz do problema, que nós chamamos de queixa principal. E aí ele vai fazer uma avaliação com essa criança e vai descobrir se é um problema orgânico, se é um problema de contexto, se a criança pode estar sendo abusada de alguma forma, algum tipo de violência verbal, psicológica, sexual. Mudou o padrão da criança, a escola encaminhou, procura logo, porque pode ser que você vai salvar a vida dessa criança no futuro. Com relação a pessoas que têm dificuldade de ter um convívio com a sociedade e o prazer delas é se manter isolada, pode ser uma indicação de depressão? Pode, a pessoa quando ela se isola e não quer se relacionar, ela tem algum problema. Porque em sã consciência o ser humano ele é sociável. Não tem aquele vizinho ranzinza que só, não tem? Todo mundo tem um vizinho chato, né? Ranzinzão, brutão. Pode até ser um de nós, né? Enfim. Se você não tem um vizinho é você. Se você não tem um vizinho é você. Então, veja bem. Isso não é um problema, Hermes. O problema é isolar-se do mundo, da relação com o outro. Então, quando eu me isolo do mundo, quando eu não quero me relacionar com o outro, eu tenho um padrão disfuncional de comportamento. Certo? Certo. Meu amigo Marcelo, eu quero agradecê-lo. É muito pouco tempo, não falamos 10% do que deveria ser falado. Mas teremos novas oportunidades em nome de Jesus. Com certeza. Quero agradecê-lo pela disposição de vir aqui abordarmos esses assuntos que é tão recorrente nos nossos dias. Lamentavelmente são muitas pessoas que sofrem desses problemas e que precisam ser tratadas com urgência. Eu agradeço aqui a fala do profissional especialista na área, que Deus venha abençoá-lo, e eu repasso ao senhor novamente para fazer a sua fala final. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Boas Novas, aqui no município da gloriosa Quinari, Senador Guiomar, minha terra natal. Muito obrigado pelo convite. Brevemente estaremos aqui falando sobre outros assuntos. Em outra ocasião também eu quero estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Não vou voltar como psicólogo, vou voltar como pregador da palavra de Deus, que são duas coisas totalmente diferentes, mas os dois trabalham em prol das vidas. Então também quero reforçar que no sábado estarei ali no bairro Amoti, não é isso? No bairro Amoti, Rua D, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária, com o pastor presidente aqui que está ladeado comigo, Hermes Queiroz, meu amigo, missionário Cristiane também. Estarei com a minha esposa lá para fazer uma ação com umas crianças. E também a igreja missionária está preparando, eu vou fazer até o convite por ele, ó. Estou me metendo, hein? Vai ter um grande bazar aí, né? Que o pastor Hermes e a missionária Cristiane estão organizando. Não perca a oportunidade de comprar uma roupa boa mesmo, para você passar o final de ano bonito aí e barata, né? Calçado, roupa, um grande bazar que ele vai fazer, depois ele vai entrar aí nos detalhes. Mas eu quero agradecer. E muito obrigado para a equipe, e eu e minha esposa estamos muito contentes de estar aqui, e até uma próxima vez. Um abraço. Glória a Deus. O senhor tem 3 minutos para responder essa que chegou aqui de última hora. Diga lá. O estresse diário é causador de ansiedade e pode gerar uma depressão? Pode sim. O estresse no trabalho, o estresse nos relacionamentos, o estresse ele é bem curioso. O estresse, fator estressor no corpo, né? Ele avisa de um problema. Então todo mundo tem um pico de estresse durante o dia, durante a noite, durante sua atividade. Então o estresse limitado é aquele dia que tu tá assim cansado, um pouco impaciente, tu chega em casa e diz: olha amor, tô meio estressado, vou tomar um banho, tomar aqui meu tereré, vou aqui relaxar um pouco. Você tá um pouco estressado. Mas se você está irritado, se você está furioso, se você está com ira todo o tempo, se você não consegue desenvolver seu trabalho, aí é um estresse prejudicial. Então esse estresse vai abrir portas, sim, para todo tipo de transtorno, inclusive transtorno de ansiedade.
Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos mandar o nosso abraço a todos vocês que estiveram conosco durante este programa. Que Deus venha vos abençoar de forma grandiosa. E nesse momento eu quero mandar um alô especial para o pessoal ali da Esquina do Sabor, que estão em peso ali nos ouvindo. Que Deus venha abençoar vocês de forma grandiosa. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês. Nós louvamos a Deus por todos. Evangelista Marcelo, sua esposa, glória a Deus, que Deus abençoe grandiosamente. A nossa irmã Thaís Adriele, Deus abençoe, tem sido uma bênção aqui, né, nas nossas vidas, aqui em todos os programas. Minha esposa missionária Cristiele, Deus abençoe. Nós vamos encerrando o programa por aqui, deixando vocês com um lindo louvor. Medite, Deus abençoe vocês de forma grandiosa. Você é especial para Deus e Ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Fomos!